Modulação em AM e FM. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo eu não vou chover muito no molhado porque tem muitos vídeos excelentes, de qualidade fantástica, de um pessoal muito bom que faz até animação sobre o funcionamento da modulação. Então não vou me atrever a entrar nessa seara, inclusive de pessoas muito boas, muito legais, que fazem um trabalho bacana em matéria de RF, para quem não sabe, a radiofrequência, e ainda em relação a rádio amador. Aqui a ideia é desmistificar um pouco o funcionamento da modulação em amplitude e em frequência nos rádios antigos. Então não vou nem entrar em detalhes de modulação e demodulação em tempos modernos, onde você tem um CI que rastreia o desvio de frequência, por exemplo, para fazer um detetor de frequência modulada. Eu vou falar alguns termos técnicos e tentar traduzir à medida que a gente for falando. Então, nesse vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre a modulação em amplitude, que é, ou que foi no passado, a mais usada em transmissão de rádio, e até hoje a gente tem aí uma quantidade muito grande de emissões de rádio, ou seja, de emissoras de rádio, em ondas médias e ondas curtas principalmente. Falando nisso, existe um movimento no mundo inteiro para mexer com as emissões. As rádios AM, de amplitude modulada, que estão lá na frequência de 540 até 1600, por aí, é mais ou menos nessa faixa de frequência, onde a qualidade sonora não é das melhores, por causa de diversos fatores, inclusive fatores naturais. Eles estão migrando para o FM, uma frequência mais alta, e a modulação em frequência também permite uma qualidade superior aí no áudio. Eu não sei até que ano isso vai acontecer, mas é um movimento que já existe, inclusive no Brasil. A tendência é que as rádios em amplitude modulada migrem para frequência modulada, e no futuro próximo a própria frequência modulada vai ser digitalizada. Isso inclusive já começa a acontecer em alguns países. A modulação em amplitude quer dizer, amplitude é modulação na tensão, modulação no nível de tensão. Para você que não sabe como um áudio, uma música, uma voz no rádio é transmitida, a coisa funciona assim. Eu tenho que transmitir numa frequência conhecida. Isso já é um ponto chave, porque quando eu sintonizo o meu rádio, eu sintonizo uma frequência. Essa frequência tem que ser de um valor alto em hertz, por diversos motivos técnicos, até naturais, questões de propagação do sinal, tamanho de antena, tipo de transmissor, de receptor. Então, normalmente a frequência é pelo menos na ordem de centenas de kHz. Existem transmissões em todas as frequências conhecidas pelo ser humano para todos os tipos de necessidade militar, aviação, enfim, tem de tudo. Mas como eu disse, esse vídeo vai focar só no rádio, no radinho de pilha ou a válvula. Para eu poder transmitir, então, eu tenho que ter uma frequência base, que é chamada de frequência ou onda portadora. Esse é um valor conhecido para que o transmissor, a emissora de rádio, precisa ter um valor definido. Por exemplo, 700 kHz. Vamos fazer de conta que eu tenho uma emissora em 700. Para quem não lembra, quilo é 1000, então eu tenho 700 mil Hz. Então essa emissora está autorizada, homologada a transmitir nessa frequência. Para que eu consiga sintonizar, o meu rádio tem que ter o circuito ressonante também nessa frequência. E circuito ressonante é assunto para outro vídeo. O áudio, o locutor, a música tem que ser embutida nessa frequência. Ou seja, ela tem que ser alterada em alguma de suas propriedades
para que eu consiga colocar o meu código aí dentro e ser decodificado lá no rádio. Lá no passado longínquo, onde começaram as transmissões de rádio, foi decidido que o AM seria a transmissão oficial, principal, para os receptores de rádio serem mais simples, porque afinal eles seriam vendidos para um público leigo, não para profissionais da comunicação ou da eletrônica. Foi feito para a vozinha que ia colocar o rádio em cima da estante, ligar, sintonizar e fim. Não tem que fazer um ajuste especial. Esse foi o foco. Vamos acelerar um pouco essa frequência para ver o que acontece na modulação. Quando eu coloco o meu sinal aqui, ele acaba alterando, como é amplitude, ele altera a altura da minha onda. E acaba acontecendo que a onda portadora tem a sua tensão alterada e fica assim. E ela transporta o meu sinal através da sua altura, através da tensão de pico. Ela acaba transmitindo tanto o positivo como o negativo. Para quem é do rádio amador já sabe aí, né, que dá para transmitir só o lado de cima, só o lado de baixo. A coisa fica simples porque quando chega no meu receptor, basta colocar um diodo detetor, ou seja, um diodo de alta velocidade, que eu acabo tendo o meu sinal de volta. Veja o tamanho da simplicidade disso. Diferente do FM, que trabalha com a modulação da frequência. Não é porque o FM tem uma frequência alta que deve ser assim. Na verdade, é um combinado, é um estabelecido internacional que decidiu que a frequência de rádio em FM vai ficar em torno dos 87 MHz até os 108 MHz. Na verdade, a TV analógica já transmitia em FM em frequências até bem inferiores. O canal 2 está aí, numa frequência muito abaixo de 80 MHz. Isso não tem muita importância. No fim, acontece o quê? Digamos que eu tenho uma emissora de rádio trabalhando em 108 MHz, ou seja, 108 milhões de Hz. A portadora está aqui e o meu sinal acaba afetando a estabilidade, vamos dizer assim, do meu transmissor. Obriga ele a fugir um pouco da frequência principal. Se eu olhasse um gráfico de frequência, um analisador de espectro, eu ia ver que a minha frequência principal começa a fugir para um lado ou para o outro a partir do centro da minha frequência. Isso me exige um tipo de demodulador, quer dizer, o cara que extrai o dado de volta para áudio, muito mais elaborado. Eu tenho que ter um circuito que consegue perceber uma fuga de frequência e transformar essa fuga em um sinal elétrico novamente. Ou seja, um circuito que consegue converter variação de frequência em variação de tensão. Então a minha frequência modulada acaba fazendo isso aqui fugir, ou seja, mexe exatamente com a frequência. Foge um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Um pouquinho dentro de limites. Tudo tem limite, tudo tem... não pode ser extrapolado, porque senão eu invado a outra emissora. Isso vai fazer com que o meu rádio esteja sintonizado numa frequência, mas essa frequência foge um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E o rádio não vai ficar mal sintonizado por causa disso, porque o circuito dele está preparado para perceber, para sintonizar mesmo um pouco fora. Essa foi apenas uma pincelada, uma ideia sobre modulação, porque naquela ideia de falar de um pouco de teoria de aparelhos, eu falei do pré-amplificador, do amplificador de potência, falamos até um pouco de fonte já em vídeos mais antigos. E agora eu tô andando de trás para frente no nosso rádio e entrando no assunto demodulador ou detetor
para extrair o nosso sinal da onda de rádio. Nos próximos vídeos, a sequência natural vai ser falar de amplificação de radiofrequência e o amplificador de FI. Como eu disse no começo, não tenho a pretensão de levar isso a fundo em termos teóricos. Isso dá um curso inteiro, não é em poucos minutos que a gente vai explicar como funciona a modulação. No próximo vídeo eu vou mostrar em termos de peças o que dá para a gente fazer, ou até o que existe e o que existiu em rádios antigos nesse assunto, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Aliás, eu tenho que fazer um agradecimento. Quando eu gravei esse vídeo, tinha acabado de passar de 2.000 inscritos. O canal está crescendo. Tenho muito a agradecer para vocês. E até a próxima.